Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Independente da hora que você está assistindo, seja bem-vindo. E comenta aí, de qual cidade você está vendo essa história? E se essa história apareceu para você, é porque ela merece ser ouvida. Então, já se inscreve no canal para não perder mais nenhuma como essa. A terra rachada espelhava minha alma. Sentado na varanda da casa que um dia foi cheia de risos, olhava o horizonte sem fim do cerrado goiano. O sol de março queimava forte, mesmo às 5 da tarde. O cheiro de capim seco subia do pasto, misturado com a poeira vermelha que o vento carregava desde sempre. Fazia 3 anos que Maria se foi. 3 anos que essa fazenda virou um deserto de memórias. As vacas mugiram ao longe, chamando para a ordenha. Levantei devagar, os joelhos estalando como galhos secos. 52 anos nas costas, 25 cuidando dessa terra e agora só eu e o silêncio. A casa de 4 quartos ecoava vazia. Na cozinha, apenas uma xícara suja na pia. Uma só, sempre uma só. O fogão a lenha que Maria acendia todo dia para fazer o café das 6 permanecia frio há tempos. Eu tomava café frio mesmo, direto da garrafa térmica que enchia de manhã cedo. Caminhei até o curral, as botas levantando nuvens de poeira a cada passo. O calor subia do chão como fantasmas, distorcendo tudo à frente. Os animais me conheciam bem. A vaca malhada se aproximou, procurando carinho na mão calejada. Acariciei seu focinho úmido. Ela, pelo menos, ainda precisava de mim. A ordenha foi rápida. 23 cabeças de gado, número que não mudava há meses. Não tinha ânimo para crescer o rebanho. Para quê? Para quem? Os filhos que Maria e eu nunca tivemos não viriam buscar herança. Os vizinhos mais próximos moravam a 15 quilômetros. O Zé da venda passava uma vez por semana para comprar o leite e deixar mantimentos. Enquanto filtrava o leite, minha mente voou para tempos melhores. Maria cantarolando na cozinha, o cheiro de pão caseiro, as conversas na varanda depois do jantar. Ela falava dos vizinhos, eu contava dos animais. Pouco, mas era o suficiente. Era vida de verdade. A noite chegou depressa, como sempre no interior. Acendi o lampião a querosene. A luz elétrica havia chegado até nossa região. Mas eu gostava da chama dançante que lembrava os tempos antigos. Sentei na cadeira de balanço que Maria ganhara da mãe dela. O couro estava gasto, mas ainda era confortável. As estrelas apareceram uma por uma, como pontinhos de esperança num céu escuro demais. O vento balançava as folhas do pequi no quintal. Grilos começaram sua sinfonia noturna. Era bonito, sim, mas a beleza do cerrado não preenchia o vazio no peito. Peguei a gaita que guardava na mesinha da varanda. Fazia tempo que não tocava. Os dedos estranharam as primeiras notas, mas logo a música fluiu. Uma modinha antiga que aprendi com meu pai. Ele também foi fazendeiro, também conheceu a solidão da terra. Morreu jovem, aos 48, de problema no coração. Deixou a fazenda para mim e foi embora antes de conhecer Maria. A música ecoou no vazio da noite. Por um momento, pareceu que Maria estava ali, escutando da cozinha. Mas era só ilusão. Parei de tocar. O silêncio voltou, pesado como chumbo. Entrei em casa, tranquei a porta e caminhei pelo corredor escuro. No quarto, a cama de casal parecia enorme. Deitei do meu lado, como sempre. O lado dela permanecia intocado, os travesseiros arrumados, como se ela fosse voltar a qualquer momento. Olhei para o teto de madeira, as vigas que eu mesmo havia colocado há tantos anos. Essa casa foi construída com as mãos, tijolo por tijolo, tábua por tábua. Maria escolheu as cores das paredes, a disposição dos móveis. Agora tudo parecia sem sentido. O sono não vinha fácil, nunca vinha. Ficava ouvindo os sons da madrugada, o grito da coruja no bambuzal, o vento gemendo nos frestas da janela. Às vezes, um carro passava distante na estrada de terra, carregando vidas que eu não conhecia para lugares que eu nunca visitaria. Será que era assim mesmo? Trabalhar, comer, dormir, repetir.
Até quando? A fazenda produzia o suficiente para minha sobrevivência, mas sobreviver não era viver. Eu sabia disso. Maria sempre dizia que a vida era feita de pequenos momentos felizes. Onde estavam esses momentos agora? Levantei antes do sol nascer, como de costume. O galo do vizinho cantou às 5 em ponto. Fiz café, tomei puro, comi pão de ontem com manteiga. Mesma rotina de sempre. Peguei o chapéu de couro e saí para ver os animais. A manhã estava fresca, com uma brisa leve que logo desapareceria quando o sol esquentasse. Os passarinhos cantavam nas árvores, bem-te-vis, sanhaços, sabiás. Maria conhecia o nome de todos, eu apenas ouvia. Montei no cavalo baio que me acompanhava há 7 anos. Tordilho era manso e inteligente. Conhecia cada palmo da fazenda melhor que eu. Saímos para ver se alguma cerca estava quebrada, se havia alguma vaca machucada, se tudo estava em ordem. A fazenda tinha 400 alqueires, terra boa, com pasto, mata preservada e 3 nascentes de água limpa. Propriedade que muitos cobiçavam, mas que eu nunca venderia. Era tudo o que restava da vida que construí com Maria. Voltamos no fim da tarde, com o sol tingindo o céu de laranja e vermelho. Mais um dia igual a todos os outros. Tordilho conhecia o caminho de volta como eu conhecia a solidão. Natural, inevitável. Foi então que escutei. Um som que não pertencia àquele lugar. Não era mugido, nem relincho, nem canto de passarinho. Era um choro humano. Um choro de desespero que cortou o silêncio da tarde como o facão corta a cana. Meu coração disparou. Puxei as rédeas. Tordilho parou, as orelhas em pé, também escutando. O choro vinha da mata, ali perto da cerca do fundo. Um choro de mulher. Em 25 anos cuidando dessa terra, nunca tinha ouvido nada igual. O choro vinha da direção do córrego, onde a mata ficava mais fechada. Esporeei Tordilho devagar, tentando não fazer barulho. Galhos baixos arranharam meu rosto enquanto nos embrenhávamos entre as árvores. O coração batia forte no peito. A cada passo, o choro ficava mais claro. Era de mulher mesmo, um soluço desesperado que partia a alma. Mas havia algo mais, um outro som, pesado, metálico, como se alguém arrastasse ferro no chão. Parei Tordilho atrás de uma aroeira grande e espiei por entre as folhas. O que vi me gelou o sangue. Um homem alto, magro, careca, vestido todo de preto. Os braços compridos, as mãos grandes. Carregava um facão imenso, desses de cortar mato, mas que brilhava diferente na luz que filtrava pelas árvores. Os olhos dele eram 2 pedras frias. Sem alma, ele arrastava a lâmina no chão de propósito, fazendo aquele barulho terrível. E falava baixo, com uma voz rouca que arrepiava. Você não vai fugir de mim, menina. Não adianta se esconder. Eu sei que você está aí. Foi então que a vi. Uns 20 metros mais à frente, agachada atrás do tronco oco de um jatobá caído. Uma moça nova, não passava dos 20 anos. Cabelo escuro grudado no rosto de tanto suor e lágrimas. A roupa simples, um vestido azul todo sujo de terra. Tremia como folha no vento. O homem se aproximava devagar, saboreando o medo dela. Mexia o facão no ar, testando o peso. A garganta da moça soltou um gemido abafado. Ela se encolheu ainda mais. Sai daí, desgraçada. Você sabe o que merece. Não pensei. Não podia pensar. O corpo agiu sozinho. Esporeei Tordilho com força. O cavalo disparou mata adentro, quebrando galhos, pisoteando folhas secas. O barulho foi imenso. O homem de preto virou na minha direção, os olhos arregalados de surpresa. Em 2 segundos cheguei perto da moça. Me debrucei na sela, esticei o braço e a puxei para cima do cavalo. Ela era leve como um passarinho assustado. Se agarrou em mim com desespero, as unhas cravando no meu braço. O homem rugiu de raiva e avançou com o facão levantado. Mas Tordilho já tinha virado e disparado na direção oposta.
As patas traseiras do cavalo levantaram uma chuva de folhas secas na cara do desgraçado. Cavalgamos como o diabo. A moça grudada nas minhas costas, soluçando. Eu segurando firme as rédeas, desviando de árvores, saltando troncos caídos. Atrás, ainda conseguia ouvir os gritos do homem, os palavrões que ele berrava, mas a distância aumentava a cada galope. Só parei quando chegamos na beira do açude, do outro lado da fazenda. Ali era seguro. A mata era fechada, tinha várias saídas e eu conhecia cada palmo. Qualquer estranho se perderia em minutos. Desci do cavalo e ajudei a moça a fazer o mesmo. As pernas dela tremiam tanto que mal conseguia ficar em pé. Sentei ela numa pedra lisa na beira da água. Calma, moça. Você está segura agora. Ela me olhou com os olhos vermelhos de tanto chorar. Eram olhos bonitos, castanhos como mel, mas cheios de terror. Tentou falar, mas só saiu um sussurro rouco. Ele... Respira fundo. Não precisa explicar nada agora. Peguei meu cantil e ofereci água. Ela bebeu como se tivesse passado dias no deserto. A água escorreu pelo queixo, lavando parte da sujeira do rosto. Fiquei ali parado, sem saber direito o que fazer. Fazia tanto tempo que não conversava com alguém além do Zé da Venda. E nunca tinha estado tão perto de uma mulher desde que Maria morreu. Me sentia estranho, desajeitado. A moça parou de beber e me encarou. Pela primeira vez, havia algo além do medo nos olhos dela. Era gratidão. O Senhor me salvou. Qualquer um faria a mesma coisa. Não é verdade? Ela balançou a cabeça. Tem muita gente que prefere não se meter. Sentei numa pedra do lado dela, mantendo distância respeitosa. Tordilho bebeu água do açude, o focinho mergulhado na superfície lisa. Os primeiros morcegos começaram a voar por cima das nossas cabeças. Como é seu nome, moça? Clara. A voz ainda saía fraca. Clara dos Santos. Eu sou João Ferreira. Essa aqui é minha fazenda. Ela olhou ao redor, como se só agora reparasse no lugar. O açude refletia as últimas cores do pôr do sol. Marrecos nadavam tranquilos na outra margem. Era um lugar bonito, calmo, o oposto do inferno que ela tinha vivido na mata. Quem era aquele homem, Clara? Os olhos dela se encheram de lágrimas novamente. Demorou para responder. Quando falou, a voz saiu carregada de dor. Meu padrasto, Osvaldo. A palavra saiu como cuspe. Vi o nojo na cara dela só de pronunciar o nome. Minha mãe morreu faz 2 anos. Desde então, ele não me deixa em paz. Não precisei que ela explicasse o resto. O modo como falou, como se encolheu, já dizia tudo. Senti uma raiva subindo no peito. Uma raiva que não sentia há anos. Hoje ele disse que já estava cansado de esperar, que ia me levar para o barraco dele no mato, longe de todo mundo, e que não precisa continuar. Ela respirou fundo, tentando se controlar. Consegui fugir quando ele foi buscar a corda. Corri até não aguentar mais. Achei que ia morrer na mata. Onde você mora, Clara? Em Flores de Goiás, na casa da minha tia. Mas o Osvaldo me achou lá. Disse que eu era dele por direito. A tia ficou com medo e não quis mais me abrigar. Flores de Goiás ficava a uns 40 quilômetros dali. Uma cidade pequena, onde todo mundo conhecia todo mundo. Se a família dela não quis proteger, era porque o tal Osvaldo tinha fama de perigoso mesmo. A noite estava caindo depressa. As estrelas começaram a aparecer uma por uma. O ar esfriou um pouco, trazendo o cheiro de capim molhado pelo sereno. O que você vai fazer agora, Clara? Ela me olhou com desespero. Não sei. Não tenho para onde ir, não tenho nada, só a roupa do corpo. A solidão que eu carregava há 3 anos de repente pareceu pequena perto do desamparo daquela moça. Ela não tinha nem sequer um lugar para dormir, nem uma pessoa no mundo que se importasse com ela. Você pode ficar na minha casa esta noite. Tem um quarto de hóspede que não uso mais. O senhor não me conhece. Como pode confiar em mim? Era uma pergunta justa.
Mas olhando para ela ali, tremendo de frio e de medo, só consegui pensar numa coisa. Era assim que Maria gostaria que eu agisse, com bondade, com humanidade. Às vezes a gente tem que confiar primeiro para conhecer depois. Clara fechou os olhos e deixou escapar um suspiro longo. Quando abriu de novo, havia uma luz diferente no olhar. Obrigada. Eu não sei como agradecer. Não precisa agradecer nada. Vamos para casa. Você precisa comer alguma coisa e descansar. Ajudei ela a montar em tordilho novamente. Dessa vez, ela não estava mais desesperada. Ainda assustada, mas confiante. Cavalgamos devagar pelo pasto, sob a luz prateada da lua minguante. A casa apareceu no alto da colina, as janelas escuras. Há quanto tempo não levava ninguém para lá? Há quanto tempo não acendia todas as luzes? Quando chegamos no terreiro, Clara desceu sozinha do cavalo. Ficou parada, olhando a casa de 3 águas, a varanda de madeira, o jardim que Maria tinha plantado e que eu nunca conseguia manter direito. É bonita sua casa. Era mais bonita quando minha esposa estava viva. Não sei por que falei isso. As palavras saíram sozinhas. Clara me olhou com curiosidade, mas não perguntou nada. Respeitou meu silêncio. Levei tordilho para o curral. Tirei a sela. Deixei água e ração. O cavalo estava suado da corrida. Merecia descanso. Quando voltei, Clara estava sentada nos degraus da varanda, olhando as estrelas. Parecia menor ali, mais frágil, mas não estava mais chorando. Vem, vou te mostrar o quarto. Ela me seguiu para dentro da casa. Acendi as luzes do corredor, da sala, da cozinha. A casa ganhou vida de novo. Há quanto tempo não fazia isso? O quarto de hóspede ficava no fundo da casa. Era simples. Uma cama de solteiro, um guarda-roupa, uma cadeira. Maria usava como ateliê de costura. Ainda tinha a máquina Singer antiga num canto. Tem roupa limpa no guarda-roupa. Eram da Maria. Deve servir em você. Clara abriu o móvel e tocou um vestido floreado com carinho. Ela era sua esposa? Era. Morreu faz 3 anos. Sinto muito. Obrigado. Ficamos ali parados por um momento. 2 órfãos da vida se reconhecendo. Tem banheiro ali do lado. Toalhas limpas na prateleira. Vou esquentar uma sopa para você. Na cozinha, acendi o fogão pela primeira vez em semanas. O gás sibilou, a chama azul dançou. Esquentei uma sopa de mandioca que tinha congelado. O cheiro subiu, caseiro, acolhedor. Clara apareceu na porta da cozinha 15 minutos depois. Tinha lavado o rosto e as mãos, penteado o cabelo. Vestia o vestido floreado de Maria. Ficava um pouco largo nela, mas a transformação foi incrível. Era uma moça bonita, muito bonita. Sente aí. Servi a sopa numa tigela funda. Ela comeu devagar, saboreando cada colherada. Fazia tempo que não comia direito pelo jeito. Está gostosa. Era a receita da Maria. Ela gostava de cozinhar. Adorava. Dizia que comida feita com carinho alimenta mais que comida feita com pressa. Clara sorriu pela primeira vez desde que a encontrei. Um sorriso pequeno, mas verdadeiro. Ela parece que era uma pessoa especial. Era a melhor pessoa que já conheci. Ficamos conversando até tarde. Clara me contou da mãe que morreu de câncer, do pai que nunca conheceu, da tia que a criou, até casar com Osvaldo. Eu falei de Maria, da fazenda, da vida simples que levávamos. Não falamos sobre o que aconteceu na mata. Não precisava. Às vezes, o silêncio diz mais que as palavras. Quando ela foi dormir, fiquei sozinho na cozinha. A casa parecia diferente, mais viva. Tinha uma presença ali além da minha, alguém para proteger, alguém que precisava de mim. Fazia 3 anos que não me sentia útil para alguma coisa. Pela primeira vez em muito tempo, dormi sem pesadelos. Acordei antes do galo cantar, como sempre. Mas dessa vez havia algo diferente no ar. O cheiro de café fresco vinha da cozinha. Por um momento, meu coração disparou. Maria? Mas logo a realidade voltou. Clara. Levantei devagar,
Vesti a roupa de trabalho e caminhei até a cozinha. Ela estava de costas para mim, mexendo algo no fogão. Usava um avental florido que era da minha esposa. Os cabelos escuros estavam presos num rabo de cavalo. Cantarolava baixinho uma música que não conheci. "Bom dia", disse, meio sem jeito. Ela se virou com um sorriso. O rosto estava descansado, os olhos claros. Uma pessoa completamente diferente da moça apavorada que encontrei na mata. "Bom dia, seu João. Espero que não se importe. Fiz café da manhã." Na mesa, pães quentinhos, manteiga, queijo fresco, geleia de pequi que estava guardada há meses, e o café, forte e cheiroso como Maria fazia. Não precisava, queria fazer. É o mínimo depois de tudo que o senhor fez por mim. Sentamos para tomar café juntos. Fazia 3 anos que não dividia uma refeição com alguém. Estranho como a mesa parecia menor, mais aconchegante. "Dormiu bem? Melhor do que há muito tempo." Ela baixou os olhos. "Me senti segura pela primeira vez em meses." "E hoje? O que pretende fazer?" Clara mexeu no café, pensativa. "Não sei, não posso voltar para Flores. O Osvaldo vai me procurar lá. E não tenho parente em outro lugar." "Tem algum trabalho? Alguma profissão?" "Ajudava minha mãe com costuras, sei cozinhar, limpar casa, cuidar de horta, coisas de mulher." Coisas de mulher. As mesmas coisas que Maria fazia e que faziam desta casa um lar. Desde que ela se foi, eu apenas existia aqui. Não vivia. "Pode ficar o tempo que precisar." Ouvi minha própria voz dizendo. "Tem espaço de sobra e, sinceramente, a companhia faz bem." Os olhos dela se encheram de lágrimas. Mas eram lágrimas diferentes das de ontem. Eram lágrimas de alívio. "O senhor tem certeza? Eu não quero ser um peso." "Peso? Moça, você já fez mais por essa casa em uma manhã do que eu em 3 anos." Era verdade. A cozinha estava organizada, as janelas abertas, o cheiro bom de comida caseira no ar. Vida. Era isso que faltava. "Então vou ficar, por enquanto, até conseguir me organizar." Terminamos o café em silêncio confortável. Depois, ela insistiu em lavar a louça enquanto eu saía para a lida. Foi estranho deixar alguém na casa, mas era uma estranheza boa. Os primeiros dias passaram rápido. Clara se adaptou à rotina da fazenda como se tivesse nascido ali. Acordava cedo, fazia café, cuidava da casa. À tarde, quando eu voltava dos pastos, o jantar estava pronto. Conversávamos na varanda até a hora de dormir. Ela não falava muito sobre o passado. Eu respeitava. Cada um tem suas feridas e o tempo certo de mostrá-las. No 4º dia, percebi que ela tinha arrumado o jardim de Maria. As flores estavam regadas, o mato cortado, os canteiros limpos. Era um trabalho que eu sempre dizia que ia fazer, mas nunca fazia. "Você gosta de plantas?" "Minha mãe tinha uma horta linda, aprendi com ela." Clara tocou uma rosa vermelha com carinho. "Plantas precisam de cuidado, igual gente. Se você dá atenção, elas florescem." Maria pensava a mesma coisa. "Posso plantar algumas verduras? Ali no fundo tem um espaço bom." "Claro, faça como quiser." E ela fez. Em uma semana, havia plantado alface, tomate, couve, cebolinha. Trabalhou a terra com as mãos como se fosse algo sagrado. Eu ajudei carregando água, preparando canteiros. Trabalhar ao lado dela era bom, natural. As noites eram o melhor momento. Sentávamos na varanda depois do jantar. Ela costurava, eu tocava gaita. Às vezes conversávamos sobre coisas simples. O tempo, os animais, as estrelas. Outras vezes ficávamos em silêncio, só ouvindo os grilos e o vento nas árvores. "Seu João", ela disse numa dessas noites, "posso fazer uma pergunta pessoal?" "Pode." "Como era ela?" "A Maria." Parei de tocar. Ninguém me perguntava sobre Maria há muito tempo. As pessoas tinham medo de me deixar triste. Mas Clara perguntou de um jeito diferente, carinhoso. Era especial. Ria de tudo, cantava o tempo todo, fazia amizade até com os passarinhos.
Sorri lembrando. Dizia que eu era muito sério demais, que precisava sorrir mais. Vocês se amavam muito, muito. Nos conhecemos numa festa junina em Pirenópolis. Ela tinha 17 anos, eu 25. Foi paixão à primeira vista. Como assim? Ela estava dançando quadrilha com um rapaz da cidade, mas ficava olhando para mim, que estava encostado na parede, meio sem jeito. Quando a música acabou, veio falar comigo. Disse: "Você vai ficar aí parado a noite toda ou vai me tirar para dançar?" Clara riu. Um riso gostoso, cristalino. "E você dançou?" Dancei e pisou nos pés dela o tempo todo, mas ela não reclamou. Quanto tempo ficaram casados? 22 anos, os melhores anos da minha vida. Do que ela morreu? A pergunta me pegou de surpresa. Era a primeira vez que alguém perguntava direto assim. Câncer, no fígado. Durou 6 meses desde o diagnóstico. Morreu aqui mesmo, na nossa cama. Eu segurei a mão dela até o último suspiro. Clara parou de costurar. Me olhou com uma expressão que não consegui decifrar. Deve ter sido muito difícil. Foi. Achei que ia morrer junto. Por um tempo quis mesmo morrer. E agora? Ainda quer? Pensei antes de responder. Era uma pergunta importante. Não sei quando mudou, mas não quero mais. Talvez tenha mudado quando decidiu me ajudar. Às vezes, salvando outras pessoas, a gente se salva também. As palavras dela ficaram ecoando na minha cabeça por dias. Era verdade? Eu tinha me salvado salvando ela? Na segunda semana, Clara já fazia parte da fazenda. Os animais a conheciam. A vaca malhada deixava ela fazer carinho. Os cachorros vira-latas que viviam no terreiro a seguiam para todo lado. Até o galo, que era bravo com todo mundo, ficava manso perto dela. Você tem jeito com bichos. Bichos sentem quando a gente gosta deles de verdade. E eu sempre gostei. Era verdade. Ela tratava cada animal como se fosse importante. Conversava com as galinhas, coçava o pescoço das vacas, brincava com os filhotes dos cachorros. Uma tarde, ela me chamou no pasto. "Seu João, vem cá. Tem algo errado com a bezerra preta." Fui correndo. A bezerra estava deitada perto da cerca, respirando com dificuldade. Examinei ela toda. Não encontrei ferimento, mas estava febril. Deve ter comido algo que fez mal. Vou buscar o remédio. Tratamos a bezerra juntos. Clara segurou enquanto eu aplicava a injeção. O animal estava assustado, mas ela conversou baixinho no ouvido até ele se acalmar. "Pronto. Amanhã já deve estar melhor." E estava mesmo. Na manhã seguinte, a bezerra brincava no pasto como se nada tivesse acontecido. "Você tem mão boa para curar", comentei. "Aprendi vendo minha mãe cuidar dos bichos lá de casa. Ela dizia que carinho cura mais que remédio." Cada dia que passava, Clara me surpreendia. Sabia de tudo um pouco. Conhecia plantas medicinais, sabia quando ia chover pelo comportamento dos passarinhos, fazia queijo melhor que as mulheres da cidade. "Onde você aprendeu tudo isso?" "Vivendo. Quando a gente não tem dinheiro, aprende a se virar com o que tem." Estava ficando claro que Clara não era uma moça comum. Tinha uma sabedoria que vinha da vida dura, mas também uma doçura que a vida dura não tinha conseguido tirar. No fim da segunda semana, aconteceu algo que mudou tudo. Eu estava consertando a cerca do pasto oeste quando vi uma nuvem de poeira na estrada. Um carro vinha em direção à fazenda. Era raro receber visita. Meu coração apertou. E se fosse o tal Osvaldo? Saí correndo para casa. Clara estava estendendo roupa no quintal. Quando me viu chegando apressado, entendeu na hora. "É ele?" "Não sei, mas é melhor você se esconder." Ela correu para dentro. Eu peguei a espingarda que guardava atrás da porta e esperei na varanda. O carro parou no terreiro. Um homem desceu. Não era Osvaldo. Era o delegado Carvalho, de Flores de Goiás. Um homem honesto que eu conhecia há anos. "Boa tarde, seu João." "Boa tarde, delegado. O que o traz aqui?" "Estou procurando uma moça. Clara dos Santos. Desapareceu há 2 semanas."
A família está preocupada. Família? Que família? Clara tinha dito que não tinha ninguém no mundo além da tia que a expulsou de casa. Não vi nenhuma moça por aqui. Não gostei de mentir para o delegado, mas tinha que proteger Clara. Alguma coisa não estava certa nessa história. Tem certeza? O padrasto dela, Osvaldo Pereira, disse que ela pode ter vindo para estas bandas. Disse que ela estava meio perturbada, que pode fazer alguma besteira. Perturbada? O sangue ferveu nas minhas veias. O desgraçado estava tentando passar Clara por louca para conseguir levá-la de volta. Não vi nada, delegado, mas se aparecer alguém, eu aviso. Está bem. Qualquer coisa, me liga. Ele me entregou um cartão. O Osvaldo está muito preocupado. Diz que ela é como uma filha para ele. Filha. Que tipo de pai persegue a filha com um facão na mata? O delegado foi embora. Esperei sumir a poeira na estrada antes de chamar Clara. Ela saiu do quarto com o rosto pálido. Ouviu tudo? Ouvi. Ele conseguiu convencer até a polícia. Deve ter dito que sou louca, né? Disse que você estava perturbada. É a palavra que ele sempre usa. Diz que sou perturbada, que invento coisas, que ninguém acredita em mim. As lágrimas começaram a escorrer. Por isso ninguém me ajudava em flores. Sentei ela na varanda e fiquei ao lado. Clara, me conta a verdade toda. O que realmente aconteceu? Ela respirou fundo, como quem se prepara para mergulhar em águas profundas. Osvaldo era caminhoneiro. Conheceu minha mãe quando ela já estava doente. Se casaram rápido. No começo, ele era bom para nós. Trazia presentes das viagens, ajudava com dinheiro. Pausou, limpou as lágrimas. Quando minha mãe morreu, ele mudou. Começou a beber, a falar coisas sujas para mim. Dizia que eu era dele agora, que tinha que pagar a dívida de criação. E você nunca denunciou? Quem ia acreditar? Ele conhecia todo mundo na cidade. Era respeitado. E eu era só uma órfã sem ninguém no mundo. Mas a sua tia... A tia Rosa tinha medo dele. Quando eu fui morar com ela, ele aparecia lá direto. Dizia que ia queimar a casa se ela não me entregasse. No fim, ela preferiu me mandar embora a arriscar a família. Agora tudo fazia sentido. Clara não estava fugindo por capricho. Estava fugindo para salvar a própria vida. E por que você nunca... Nunca o quê? Me matei? Ela me olhou direto nos olhos. Pensei nisso muitas vezes. Mas minha mãe sempre dizia que enquanto a gente está vivo, tem esperança. E agora eu sei que ela estava certa. Por quê? Porque encontrei você. As palavras dela me acertaram como um soco no peito. Não era só gratidão. Era algo mais profundo. Naquele momento entendi que Clara não era apenas uma moça que eu tinha ajudado. Ela tinha se tornado importante para mim. Muito importante. E isso me assustava tanto quanto me alegrava. As semanas seguintes foram as mais estranhas da minha vida. Por fora tudo continuava igual. A lida do gado, a rotina da fazenda, os dias quentes de abril. Por dentro, uma revolução. Clara não era mais apenas uma hóspede. Era parte da casa, parte da minha vida. Acordava pensando no sorriso dela tomando café. Voltava do pasto ansioso para ouvir sua voz. À noite, na varanda, ficava olhando o jeito que ela movia as mãos enquanto costurava. Estava me apaixonando. Aos 52 anos, viúvo há 3, achava que essas coisas não aconteciam mais comigo. Estava errado, mas junto com a paixão vinha a culpa. Como podia esquecer Maria? Como podia sentir por outra mulher o que senti por ela? Era traição? Era desrespeito à memória da minha esposa? Clara parecia sentir minha inquietação. Às vezes me pegava olhando para ela e desviava os olhos, corada. Outras vezes, nossa mão se tocavam por acaso quando passávamos algo na mesa e os dois ficávamos sem jeito. Seu João, ela disse numa manhã, está tudo bem? O senhor anda estranho. Estou normal. Não está. Tem algo te preocupando? Como explicar?
Como falar que estava apaixonado por ela, mas com medo de trair a memória da minha mulher morta? São coisas da fazenda, menti. Ela não insistiu, mas percebi que não acreditou. A situação ficou mais complicada quando Zé da venda apareceu para buscar o leite. Ele conhecia Clara dos tempos de Flores de Goiás. Ué, mas não é a Clara? A filha da Francisca? Clara ficou pálida, mas respondeu educada. Oi, seu Zé, como vai? Tudo jóia. Mas o que você está fazendo aqui? Soube que sumiu de Flores. O pessoal está comentando que você fugiu do Osvaldo. Estou ajudando o seu João com a casa. Zé me olhou com uma expressão estranha. Depois olhou Clara. Depois eu de novo. Deu para ver que estava fazendo contas na cabeça. Entendi. O tom dele não foi dos melhores. Bem, cada um sabe da sua vida, né? Depois que ele foi embora, Clara ficou muito quieta. O que foi? Seu Zé vai espalhar por aí que estou morando com o senhor. Vão falar mal. E daí? Fofoca de cidade pequena. Não é só fofoca. Isso pode chegar no Osvaldo. E se chegar? Não precisou completar. Se Osvaldo soubesse onde ela estava, viria buscar. E da próxima vez, talvez não viesse sozinho. Talvez seja melhor eu ir embora, ela disse baixinho. Ir para onde? Não sei, longe. São Paulo, talvez. Numa cidade grande é mais fácil desaparecer. A ideia de perdê-la me apavorou, mais do que deveria. Não, você fica. Se aparecer problema, a gente resolve. Como? Não sei ainda, mas você não vai sair daqui correndo feito animal assustado. Ela me olhou com uma mistura de gratidão e algo mais. Algo que me fez o coração disparar. Por que o senhor se importa tanto comigo? A pergunta ficou no ar. Eu sabia a resposta, mas não tinha coragem de falar. Naquela noite não consegui dormir. Fiquei na varanda até tarde, tocando gaita e pensando. Clara apareceu de camisola e roupão. Não consegue dormir também? Não. Ela sentou ao meu lado. Ficamos em silêncio por um tempo, ouvindo os grilos e o vento nas árvores. Seu João, posso falar uma coisa? Pode. Estes foram os melhores dias da minha vida. Aqui com o Senhor. Me sinto em casa. O coração bateu mais forte. Clara, deixa eu falar. Sei que o senhor ainda ama sua esposa. E tá certo. Amor verdadeiro não morre. Mas isso não significa que não pode amar de novo. As palavras dela me pegaram desprevenido. Não sei se consigo. Consigo o quê? Amar de novo ou se perdoar por isso? Era uma pergunta inteligente e doía porque era verdadeira. As duas coisas. Clara pegou minha mão. A dela era pequena, macia, quente. Maria não gostaria de te ver sozinho para sempre. Tenho certeza disso. Como pode ter certeza? Você nem conheceu ela. Conheço através do Senhor. Uma mulher que fazia o marido feliz do jeito que ela fazia não ia querer que ele sofresse para sempre. Lágrimas subiram nos meus olhos. Fazia tempo que não chorava. Tenho medo, confessei. Medo de quê? De esquecer ela, de trair a memória. Não vai esquecer. E não é traição amar de novo. É continuação. É viver. Clara se inclinou e beijou minha testa. Um beijo carinhoso de filha ou de mulher apaixonada. Não soube distinguir. Pensa no que falei, ela disse, e voltou para o quarto. Fiquei ali sozinho até o sol nascer, pensando, sentindo, me perdoando. Na manhã seguinte acordei diferente, mais leve, como se um peso tivesse saído dos meus ombros. Clara estava fazendo café quando desci. Vestia um vestido amarelo da Maria que ficava lindo nela. Estava cantando uma música sertaneja, dessas antigas. Bom dia, disse sorrindo. Bom dia. Tomamos café juntos como sempre, mas havia algo diferente no ar, uma eletricidade, uma proximidade nova. Clara. Sim, ontem à noite você estava certa. Sobre tudo. Os olhos dela brilharam. Significa que vou tentar. Tentar viver de novo.
Ela não disse nada, só sorriu, mas foi o sorriso mais bonito que já vi na minha vida. Os dias seguintes foram mágicos. Sem pressa, sem cobrança, fomos nos aproximando. Um toque aqui, um olhar ali, uma conversa mais íntima na varanda, uma risada que durava mais tempo. Eu estava renascendo, e Clara também. A moça assustada que encontrei na mata tinha se transformado numa mulher segura, feliz, apaixonada, mas a felicidade durou pouco. Era uma quinta-feira de manhã quando tudo mudou. Clara tinha ido buscar ovos no galinheiro. Eu estava no curral, tratando do gado. De repente ouvi um grito de terror. Larguei tudo e corri. Clara estava no meio do terreiro, paralisada de medo. Na frente dela, 3 homens. Osvaldo era um deles. Ele estava diferente da última vez que o vi. Mais magro, mais sujo, os olhos injetados de sangue. Parecia um louco. Achei você, desgraçada. Os outros 2 eram tipos da pior espécie. Um baixinho, gordo, com cara de bandido. Outro alto, magro, com cicatriz no rosto. Osvaldo, por favor, cala a boca. Ele avançou e deu um tapa na cara dela. Clara caiu no chão. A raiva explodiu no meu peito. Tire a mão dela. Osvaldo se virou para mim. Sorriu com maldade. Ah, o fazendeirinho protetor. Soube que vocês estão brincando de casinha. Sai da minha propriedade. Agora. Só saio levando o que é meu. Apontou para Clara. Ela me deve 3 anos de sustento. E agora vai pagar com juros. Ela não deve nada para você. Deve sim, e o senhor também deve, por esconder mulher dos outros. O gordo e o da cicatriz se aproximaram. Estavam armados, revólveres na cintura. Não queremos confusão, velho, disse o da cicatriz. Só viemos buscar a moça, entrega ela e todo mundo fica em paz. Clara se levantou devagar. O rosto estava vermelho da pancada, mas não chorava. Os olhos eram pura raiva. Não vou com vocês, nunca mais. Vai sim. Osvaldo tirou uma corda do bolso. Do jeito bom ou do jeito ruim? Foi quando percebi que não tinha escolha. Era luta ou entrega Clara para aqueles animais. Peguei a enxada que estava encostada na parede do curral. Vocês que não querem confusão, mas se quiserem, eu tô aqui. Os 3 riram. Olha só, o velho quer bancar o herói. O gordo sacou o revólver. Última chance, vô. Entrega a mulher ou vai ter que comprar briga com a gente. Olhei para Clara. Ela me olhava com terror. Não por ela, por mim. Pensei em Maria, o que ela faria, o que ela gostaria que eu fizesse. A resposta veio clara. Proteja quem você ama. Não entrego. O gordo apontou a arma para mim. Então vai morrer por causa de uma vagabunda. Foi quando Clara fez uma coisa que ninguém esperava. Se jogou na frente de mim. Para! Eu vou com vocês! Mas não machuquem ele! Não! Gritei. Clara, não! É a única saída. Ela me olhou com lágrimas nos olhos. Obrigada por tudo. Você me devolveu a vida. Mesmo que por pouco tempo. Osvaldo sorriu vitorioso. Assim que é bom. Vem cá, menina. Clara caminhou em direção a eles. Cada passo era uma facada no meu coração. Quando ela chegou perto, Osvaldo a agarrou pelo braço e amarrou suas mãos com a corda. Agora você vai aprender a me obedecer. Solta ela! Gritei, avançando com a enxada. O da cicatriz me apontou o revólver. Mais um passo e atiro. Parei. Estava de mãos amarradas. Se morresse, não ajudaria Clara em nada. Eles começaram a se afastar, arrastando ela. Clara me olhava por cima do ombro, os olhos suplicando perdão. Não se preocupe, velho, gritou Osvaldo. Vou cuidar bem dela. Muito bem. A risada dele ecoou pelo terreiro. Vi eles colocarem Clara numa caminhonete velha. Ela não resistia mais. Parecia ter desistido. O motor ligou. A caminhonete saiu levantando poeira. E eu fiquei ali, parado no meio do terreiro, segurando uma enxada inútil, vendo a mulher que amava ser levada por 3 bandidos. Pela segunda vez na vida, senti que tinha perdido tudo. Mas dessa vez, ainda havia tempo de lutar.
Corri para casa, peguei a espingarda, munição e as chaves da caminhonete. Se eles achavam que iam levar Clara assim fácil, não conheciam João Ferreira. A guerra tinha começado e eu não ia desistir sem luta. A caminhonete velha cuspia fumaça preta pelo escapamento enquanto eu pisava fundo no acelerador. A estrada de terra batida estava seca, levantando nuvens de poeira vermelha que grudavam no para-brisa sujo. Meu coração batia tão forte que parecia que ia explodir no peito. Havia perdido uns 10 minutos preciosos preparando as coisas. Peguei a espingarda calibre 12, uma caixa de cartuchos, água, uma corda e a faca de mato que usava para cortar cerca. Não sabia direito o que ia encontrar pela frente, mas sabia que não voltaria sem Clara. A estrada principal tinha 2 opções: esquerda para Flores de Goiás, direita para Pirenópolis. Osvaldo era de Flores, mas seria burro demais voltar para lá com Clara. A polícia poderia estar à espera. Pirenópolis era maior, mais movimento, mais lugares para se esconder. Escolhi a direita. A caminhonete deles tinha no máximo 15 minutos de vantagem. Era velha, carregada com 3 homens, e Clara não devia estar correndo muito. Minha Ford era mais nova, mais leve. Eu conhecia cada buraco, cada curva dessa estrada. Podia alcançá-los. A poeira no ar confirmou que alguém tinha passado há pouco. Muito pouco. Pisei mais fundo. A estrada serpenteava entre morros cobertos de cerrado, peques, sucupiras, barbatimões. A mesma paisagem que via todo dia, mas agora parecia diferente, ameaçadora, como se escondesse perigos em cada sombra. 10 quilômetros depois, vi a primeira pista, marcas de pneu na terra mole de uma poça d'água. Pneu careca, desgastado só de um lado. Era deles. Estavam seguindo para Pirenópolis mesmo. Continuei. A Ford rangia nas subidas mais íngremes, mas não desistia. Era uma caminhonete trabalhadora como eu, acostumada a terreno difícil. Foi numa descida longa que os vi pela primeira vez. A caminhonete deles estava uns 2 quilômetros à frente, contornando uma curva. O coração deu um pulo. Clara estava lá dentro, viva, por enquanto. Diminuí a velocidade para não levantar poeira demais. Não podia deixar eles perceberem que estavam sendo seguidos. Precisava de vantagem, do elemento surpresa. A perseguição virou um jogo de gato e rato. Eu mantinha distância nas retas, me aproximava nas curvas. Eles pararam 2 vezes, uma para fazer necessidades, outra para beber água. Nas 2, Osvaldo arrastou Clara para fora da caminhonete. Ela estava com as mãos amarradas, mas andava sozinha. Não estava machucada, ainda. Quando chegaram na entrada de Pirenópolis, achei que iam entrar na cidade. Mas não. Pegaram uma estradinha de chão que subia a serra. Conhecia o lugar. Levava para umas fazendas abandonadas no alto da montanha. Perfeito para quem queria ficar isolado. Agora ficou mais difícil segui-los sem ser visto. A estrada era estreita, cheia de curvas fechadas. Se eles olhassem para trás, me veriam na hora. Parei a caminhonete e segui a pé. A subida era íngreme. O sol de meio-dia castigava as pedras, criando ondas de calor que distorciam tudo. Suava litros, mas não diminuía o ritmo. Cada minuto que perdia era 1 minuto a mais que Clara ficava nas mãos daqueles animais. Meia hora depois, cheguei no alto da serra. Havia 3 construções. Uma casa de fazenda meio destruída, um galpão de madeira e um curralzinho abandonado. A caminhonete deles estava parada na sombra de uma gameleira. Me escondi atrás de umas pedras grandes e observei. Osvaldo estava sentado numa cadeira velha na varanda da casa, bebendo cachaça direto da garrafa. O gordo dormia encostado numa árvore, a barriga subindo e descendo. O da cicatriz fazia a guarda, andando de um lado para outro com o revólver na mão. Clara estava amarrada a um poste do galpão. Mesmo de longe, dava para ver que tinha chorado. O vestido amarelo estava sujo, rasgado no ombro. Mas ela estava consciente, alerta, forte. Precisava de um plano.
Eram 3 contra 1, todos armados. Eu tinha a espingarda, mas só 2 tiros antes de recarregar. Se errasse, Clara pagaria o preço. Esperei o sol começar a descer. À tardinha, os homens ficaram mais relaxados. O gordo continuava dormindo. Osvaldo bebia sem parar. Só o da cicatriz permanecia alerta, mas até ele dava sinais de cansaço. Foi quando tive uma ideia. Contornei o terreiro pela mata, chegando perto do curralzinho abandonado. Havia um monte de madeira velha ali. Madeira seca que pegaria fogo rápido. Risquei um fósforo. A madeira começou a queimar devagar, mas logo as chamas se espalharam. Em poucos minutos, havia uma fogueira grande soltando fumaça preta. "Fogo! Fogo!" gritei de longe, fingindo uma voz diferente. Os 3 homens se levantaram de um pulo. O gordo acordou assustado. Osvaldo largou a garrafa. O da cicatriz correu para ver o que estava acontecendo. Enquanto eles se distraíam com o incêndio, corri pela lateral do terreiro até chegar perto do galpão. Clara me viu chegando e arregalou os olhos. "João, não devia ter vindo." "Xiu!" Cortei as cordas que aprendiam com a faca. "Consegue andar?" "Consigo." "Então vamos, rápido!" Começamos a nos afastar quando o da cicatriz gritou: "Cadê a menina?" O jogo tinha mudado. Osvaldo berrou como um touro ferido: "Achem ela, achem os 2!" Corremos mata adentro. Clara estava descalça, os pés se machucando nas pedras, mas não reclamava. Eu segurava sua mão, puxando ela pelos galhos, desviando dos espinhos. Atrás de nós, vozes raivosas, passos pesados. Eles tinham se separado para cobrir mais terreno. "Por aqui!" gritou o gordo. "Vi os 2!" Uma rajada de tiros. As balas uniam nas árvores, arrancando lascas de madeira. Clara tropeçou numa raiz e caiu. O joelho sangrava, mas ela se levantou na mesma hora. "Vamos, não para!" Chegamos numa clareira pequena, do outro lado, uma descida íngreme coberta de pedras soltas. Perigosa, mas nossa única saída. "Segura em mim e não olha para baixo." Descemos devagar. Cada passo podia causar um deslizamento. Uma pedra solta se desprendeu e rolou morro abaixo, fazendo barulho. Ali, descendo a pedreira. Mais tiros, desta vez mais perto. Chegamos na base da descida. À frente, um córrego. Do outro lado, mata fechada onde poderíamos nos esconder. Clara olhou a água corrente com medo. "Não sei nadar muito bem." "Não precisa nadar, é raso, eu te ajudo." Entramos na água. Estava gelada, mas era um alívio depois do calor da corrida. Chegava na cintura de Clara, no peito dela. No meio do córrego, ela escorregou numa pedra lisa. A correnteza a puxou. Por um segundo, achei que ia perdê-la. Segurei firme na mão dela e a puxei contra mim. Ficamos grudados por um momento, respirando forte, os corações disparados. "Obrigada," ela sussurrou. "Ainda não acabou. Vamos." Chegamos do outro lado encharcados, as roupas pesadas grudando no corpo, mas vivos. Subimos uma trilha de animais que levava para a mata fechada. Ali seria difícil nos encontrarem antes do anoitecer. Paramos para descansar atrás de um tronco grande caído. Clara tirou uma pedra do pé machucado. Eu examinei os arranhões no rosto dela. "Como você está?" "Melhor agora. Achei que nunca mais ia ver você. Eu disse que não ia deixar nada acontecer com você. E eu disse para não vir me buscar. Desde quando eu escuto o que você diz?" Ela sorriu pela primeira vez desde o sequestro. Ficamos em silêncio, ouvindo os sons da mata. Pássaros, insetos, o barulho da água correndo. Sons de paz. Mas sabíamos que a paz era temporária. "Eles não vão desistir," disse Clara. "Eu sei. Osvaldo está louco, louco mesmo. Falou o tempo todo que ia me levar para um lugar onde ninguém nunca ia me encontrar, que ia me fazer pagar por ter fugido. Não vai fazer nada, não vou deixar. E como vamos sair daqui? A caminhonete ficou do outro lado da serra." "Boa pergunta." Estávamos perdidos no meio do mato, sem transporte, com 3 bandidos armados nos procurando.
Vamos descer a serra por outro caminho. Tem uma fazenda no pé do morro. O Joaquim, um velho conhecido. Ele pode nos ajudar. E se não conseguirmos chegar lá? Vamos conseguir. Falei com mais convicção do que sentia. A verdade é que não sabia se íamos conseguir. Mas Clara precisava de esperança, não de medo. Esperamos escurecer para sair do esconderijo. A mata de noite era outro mundo. Sons estranhos, sombras que pareciam se mexer, olhos brilhando na escuridão. Clara segurava minha mão firme. Eu ia na frente, abrindo caminho com a faca, testando cada passo. 1 hora depois, vimos luzes embaixo. A fazenda do Joaquim. Chegamos, sussurrei. Mas foi quando ouvimos as vozes atrás de nós. Tem pegada aqui! Pegada fresca! Eles tinham conseguido seguir nosso rastro, mesmo no escuro. Corre! Gritei. Disparamos morro abaixo, sem se importar com galhos que chicoteavam o rosto, pedras que rolavam sob os pés. Atrás, o barulho da perseguição ficava mais perto. A fazenda estava a 200 metros. 100, 50. Clara tropeçou de novo. Desta vez, ficou no chão, gemendo de dor. O pé! Acho que quebrei. Olhei para trás, vultos escuros descendo a mata, lanternas balançando. Não havia tempo para pensar. Peguei Clara no colo e corri os últimos metros. Cheguei na porta da casa berrando: Joaquim, Joaquim, abre a porta, sou eu, João Ferreira. A luz se acendeu. A porta se abriu. Joaquim apareceu de pijama, com uma espingarda na mão. João, que diabos? Depois eu explico. Deixa a gente entrar. Tem bandido atrás de nós. Ele não fez pergunta. Nos puxou para dentro e trancou a porta. Foi quando os tiros começaram. O vidro da janela da sala explodiu. Joaquim apagou a luz e se jogou no chão. Quantos são? 3, todos armados. A polícia? Não deu tempo de chamar. Mais tiros. Uma bala atravessou a parede de madeira e se alojou no armário da cozinha. Clara estava deitada no sofá, segurando o pé machucado. Mesmo ferida, seus olhos brilhavam de coragem. Vocês podem sair pela porta dos fundos, ela disse. Eu fico. É comigo que eles querem. Esquece, respondi. Ou saímos todos ou ninguém sai. Joaquim se arrastou até nós. Tem um porão aqui em casa. Esconderijo da época da guerra. Eles podem procurar a noite toda e não vão encontrar. E você? Eu converso com eles. Falo que não vi ninguém. Não gostei da ideia de deixar o velho sozinho com aqueles bandidos, mas era a nossa única chance. Clara não consegue andar. O pé está machucado. Eu levo ela. Joaquim pegou Clara no colo como se fosse uma boneca. Mesmo com 80 anos, ainda era forte. Nos levou para a cozinha, levantou um tapete e abriu um alçapão no chão. Uma escada de madeira descia para o escuro. Ficam aí, quietinhos até eu dar o sinal. Tem água e comida estocada. Descemos para o porão. Joaquim fechou o alçapão em cima de nós. Ficamos no breu total. Só o barulho da nossa respiração e os tiros lá fora. Clara se aconchegou ao meu lado. Vai dar tudo certo, sussurrei no ouvido dela. Vai, ela respondeu. Mas a voz tremia. Lá em cima, ouvimos batidas na porta. Vozes alteradas. Joaquim falando calmo, fingindo que não sabia de nada. A conversa durou uns 15 minutos. Depois, passos pesados pela casa. Eles estavam procurando. Prendemos a respiração quando os passos passaram bem em cima do alçapão. Depois de uma eternidade, os passos se afastaram. Vozes do lado de fora. O barulho de um motor ligando. Tinham ido embora. Ou era uma armadilha. Ficamos mais 1 hora no porão antes de Joaquim bater 3 vezes no alçapão. O sinal combinado. Quando saímos, ele estava na cozinha fazendo café. Foram embora. Disseram que iam procurar vocês na cidade. Obrigado, Joaquim. Você salvou nossas vidas. Ainda não. Eles vão voltar. Tenho certeza. Ele estava certo. Osvaldo não ia desistir fácil. E agora sabia que estávamos na região.
Tínhamos ganhado tempo, mas a guerra estava longe do fim. Clara me olhou com os olhos cheios de lágrimas. Não posso mais fugir, João. Estou cansada, machucada, não aguento mais. Peguei a mão dela. Não precisa fugir mais. Acabou a correria. Como assim? Vamos acabar com isso de uma vez, para sempre. Os olhos dela se arregalaram. O que você quer dizer? Amanhã eu vou atrás do Osvaldo e dessa vez ele não vai incomodar você nunca mais. Era uma decisão perigosa, talvez suicida, mas um homem tem que fazer o que tem que fazer, principalmente quando está defendendo a mulher que ama. A madrugada chegou fria na serra. Clara dormiu no sofá da sala, o pé inchado apoiado numa almofada. Eu não consegui pregar o olho. Fiquei na varanda com Joaquim, tomando café e planejando o que fazer. Você tem certeza disso, João? Perguntou o velho, acendendo um cigarro de palha. Enfrentar 3 homens armados sozinho é loucura. Não vou enfrentar os 3. Vou atrás só do Osvaldo. Como assim? Expliquei meu plano. Durante a perseguição na mata, tinha reparado que os outros 2, o gordo e o da cicatriz, não pareciam muito interessados na situação. Eram capangas contratados, não tinham ligação pessoal com Clara. Se eliminasse Osvaldo, eles provavelmente desistiriam. E onde você vai encontrar ele? Em Flores de Goiás, na casa dele. Sei onde fica. E se não estiver lá? Vai estar. Homem como ele sempre volta para casa quando as coisas ficam difíceis. É o território dele. Joaquim balançou a cabeça preocupado. Pelo menos leva minha Winchester. É mais precisa que sua espingarda. Obrigado, velho. Quando o sol nasceu, Clara acordou. O pé ainda doía, mas ela conseguia andar mancando. Como está se sentindo? Melhor. E você? Conseguiu dormir? Um pouco. Mentira. Não dormi nada. Fiquei pensando em tudo que podia dar errado. Era muita coisa. João, sobre o que você disse ontem, não precisa fazer isso. Podemos ir embora daqui, para longe, começar uma vida nova. Fugir não resolve, Clara. Esse homem vai te perseguir até morrer. A única saída é acabar com ele. E se alguma coisa acontecer com você? A pergunta me pegou desprevenido. Por um momento, vi medo real nos olhos dela. Não medo por ela mesma, mas por mim. Não vai acontecer nada. Como pode ter certeza? Porque tenho motivo para voltar. Segurei a mão dela. Tenho você. Clara me olhou com uma expressão que nunca tinha visto antes. Era amor. Amor verdadeiro, profundo, do tipo que muda uma pessoa para sempre. Eu te amo, João. Não sabia se devia falar, mas eu amo você. As palavras dela me acertaram como um raio. Fiquei sem saber o que responder por uns segundos. Eu também te amo, Clara. Mais do que imaginei que fosse possível amar de novo. Nos abraçamos ali, na varanda, com o sol nascente pintando o céu de rosa e laranja. Por um momento, esqueci dos problemas, dos perigos, do que tinha que fazer. Só existíamos nós dois. Mas a realidade voltou rápido. Por isso mesmo vou acabar com essa história hoje, disse, me afastando do abraço. Não posso construir uma vida nova sabendo que você não está segura. Joaquim se aproximou com a Winchester nas mãos. Está carregada. Tem mais munição na sacola. E isso aqui também pode ser útil. Me entregou um radinho de pilha, daqueles que caminhoneiro usa. Para quê? Para pedir ajuda se precisar. Conheço gente em Flores que pode te socorrer. Guardei o rádio no bolso da camisa e peguei a Winchester. Era uma arma bonita, bem cuidada. O cabo de madeira estava gasto de tanto uso, mas o cano brilhava. Você fica aqui com Clara até eu voltar. E se você não voltar? Se não voltar até amanhã de manhã, levem ela para longe daqui. Tem um primo meu em Campo Grande que pode ajudar. Clara se agarrou no meu braço. Não fala assim, você vai voltar. Vou voltar. Beijei a testa dela. Te prometo. Saí da fazenda do Joaquim quando o sol já estava alto. A estrada para Flores de Goiás era conhecida, mas resolvi pegar um caminho alternativo. Não podia arriscar esbarrar com os capangas do Osvaldo
pelo meio do caminho. A viagem levou 2 horas por estradas de chão empoeiradas. Passei por fazendas que conhecia desde criança, campos onde já trabalhei na juventude, córregos onde pesquei com meu pai. Era estranho pensar que talvez fosse a última vez que via aqueles lugares. Flores de Goiás apareceu no horizonte como sempre. Uma cidadezinha pacata, cercada de morros e pastos. Igreja no centro, casas simples espalhadas pelas ruas de paralelepípedo. Lugar onde todo mundo conhece todo mundo. Parei a caminhonete na entrada da cidade e continuei a pé. Não podia chamar atenção dirigindo pela rua principal. A casa de Osvaldo ficava num bairro afastado, quase na zona rural. Uma casa simples de alvenaria, cercada por um muro baixo. Tinha uma caminhonete velha na garagem, a mesma que usaram para sequestrar Clara. Me escondi atrás de uma moita de bambu e observei. Havia movimento lá dentro. Vozes. Pelo menos 2 pessoas. Contornei o quarteirão e cheguei pela parte de trás da casa. O quintal era pequeno, com algumas galinhas ciscando e um pé de manga grande. Pulei o muro baixo sem fazer barulho. Pela janela da cozinha, consegui ver Osvaldo sentado à mesa, bebendo cerveja. Estava sozinho. O gordo e o da cicatriz não estavam ali. Melhor ainda, caminhei até a porta dos fundos. Estava aberta, só com a tela. Respirei fundo e entrei. Osvaldo não me viu chegar. Estava de costas, mexendo no rádio. Quando percebeu minha presença, já era tarde. "Não se mexe", disse apontando ao Winchester para ele. Ele se virou devagar. O rosto estava diferente da última vez que o vi. Mais magro, barbudo, com olheiras fundas. Parecia um homem que não dormia há dias. "O fazendeirinho protetor", disse com ironia. "Onde estão meus meninos?" "Seus meninos fugiram quando viram que a coisa ficou séria. Agora somos só eu e você. E você acha que vai me matar assim? A sangue frio? Se for preciso." Osvaldo riu, mas era um riso nervoso. "Você não tem coragem. É homem de bem demais para isso. Talvez você esteja certo." Baixei a arma. "Mas também não preciso te matar." Ele franziu a testa, confuso. "Como assim? Vou te dar uma escolha. Ou você some daqui e nunca mais incomoda Clara, ou eu conto para todo mundo em Flores o que você realmente é. E o que eu sou? Um homem que persegue enteada com facão na mata, que bate em mulher, que quer forçar moça virgem." O rosto dele mudou. A ironia sumiu. "Ninguém vai acreditar em você." "Não? Então vamos descobrir." Peguei o radinho do bolso. "Joaquim, você está me ouvindo?" A voz do velho crepitou no aparelho. "Te ouvindo, João. Liga para o delegado Carvalho. Conta para ele sobre ontem à noite. Os tiros, a perseguição, tudo." "Pode deixar." Osvaldo ficou pálido. "E também liga para o padre Antônio, para o Zé da Venda, para a dona Maria do Correio. Conta a história toda da Clara. Como ela foi criada, como a mãe morreu, como você persegue ela. Você não pode fazer isso." "Posso e vou. Em 1 hora toda Flores vai saber quem é Osvaldo Pereira de verdade." Ele se levantou da cadeira, as mãos tremendo de raiva. "Você não entende? Eu gastei dinheiro criando aquela menina. Ela me deve." "Não deve nada. Você escolheu casar com a mãe dela. Ninguém te obrigou. Mas agora ela é minha. Não é sua. Não é de ninguém. É uma pessoa livre." "Livre?" Ele cuspiu no chão. "Mulher não é livre. É propriedade. Primeiro do pai, depois do marido. Essa mentalidade morreu há 100 anos, Osvaldo. Você que não percebeu." A discussão estava esquentando. Osvaldo caminhava de um lado para outro, como animal enjaulado. "Você não entende", ele repetiu. "Fiquei 3 anos esperando ela crescer. 3 anos. Aguentei aquela mulher doente por causa da filha." A confissão me deu náusea. O homem tinha planejado abusar de Clara desde que ela era menor de idade. "Por isso mesmo você não merece perdão."
Peguei o rádio de novo. Joaquim, pode ligar também para a polícia de Goiânia. Fala que tem um homem aqui que confessou que planejava abusar de menor. Não! Gritou Osvaldo. Não faz isso! Então aceita minha proposta. Some daqui e não volta nunca mais. Ele parou de andar e me encarou. Os olhos estavam injetados de ódio. E se eu não aceitar? Aí você vai conhecer a cadeia por dentro. E sabe como o presidiário trata quem mexe com criança. O silêncio se estendeu por longos segundos. Osvaldo olhava para o chão, calculando as opções. Todas ruins para ele. Está bem, disse finalmente. Eu sumo, mas com uma condição. Que condição? Quero falar com ela, uma última vez, para me despedir. Nem pensar. Só 5 minutos. Juro que não encosto nela. Havia algo estranho na voz dele. Muito calmo para quem estava sendo derrotado. Por que quer falar com ela? Para pedir perdão. Pelo que fiz, pelo que ia fazer. Ela merece ouvir isso. Não acreditei nele por um segundo, mas também não vi problema. Com a Winchester na mão, ele não tentaria nada. Está bem, 5 minutos, mas eu fico de olho. Obrigado. Osvaldo foi até o quarto e voltou com uma mala pequena. Colocou algumas roupas dentro, documentos, dinheiro. Pronto, posso ir? Pode, eu te sigo até a fazenda. Saímos da casa juntos. Ele dirigindo a caminhonete velha, eu seguindo na Ford. O trajeto foi tenso. A cada curva, esperava que ele tentasse alguma coisa. Mas chegamos na fazenda do Joaquim sem problemas. Clara estava sentada na varanda quando chegamos. Ao ver Osvaldo, ficou pálida. O que ele está fazendo aqui? Veio se despedir e prometer que nunca mais vai incomodar você. Não quero falar com ele. São só 5 minutos, Clara. Depois ele vai embora para sempre. Ela olhou para mim com desconfiança, mas concordou. 5 minutos, não mais. Osvaldo se aproximou devagar. Parecia um homem diferente, humilde, arrependido. Clara, começou com voz baixa, quero pedir desculpa. Por tudo. Você não merecia nada do que fiz. Não merecia mesmo. Eu estava errado. Muito errado. A raiva, a bebida, me fizeram perder a cabeça. Clara não respondeu. Só ficou olhando para ele com expressão dura. Mas quero que saiba que nunca quis te machucar de verdade. Só queria que você gostasse de mim. Do jeito errado. Do jeito errado. Ele concordou. Por isso vou embora. Para sempre. Você não vai mais me ver na vida. Espero que seja verdade. É verdade. Juro pela alma da sua mãe. Foi então que percebi o movimento. A mão de Osvaldo descendo devagar em direção à cintura, onde havia uma faca escondida. Clara, cuidado! Gritei e levantei a Winchester, mas Osvaldo foi mais rápido. Puxou Clara contra ele e encostou a lâmina no pescoço dela. Larga essa arma ou ela morre. O sangue gelou nas minhas veias. Tinha caído numa armadilha. O pedido de despedida era só para pegar Clara de surpresa. Calma, Osvaldo. Não precisa disso. Precisa sim. Você achou que ia me humilhar e eu ia aceitar? Você disse que ia embora. Menti, igual você mentiu quando disse que não ia me matar. Os olhos dele brilhavam de loucura. Agora nós vamos resolver isso direito. A faca estava encostada na garganta de Clara. Um movimento errado e ele a mataria. O que você quer? Quero que você largue essa arma e se ajoelhe. João, não faz isso! Gritou Clara. Cala a boca! Berrou Osvaldo, apertando mais a faca. Uma gotinha de sangue apareceu no pescoço dela. Não tinha escolha. Larguei a Winchester e me ajoelhei. Pronto. Agora solta ela. Agora não. Primeiro você vai me ouvir. Osvaldo começou a falar, mas eu não estava mais prestando atenção nas palavras. Estava prestando atenção nos movimentos dele, no jeito que segurava a faca, na posição dos pés. Joaquim apareceu na porta da casa, mas fiz um sinal para ele não se aproximar. Você destruiu minha vida, continuou Osvaldo. Por causa de uma vagabunda que nem é sua. Não fala assim dela. Falo como quiser, ela é uma...
Foi quando Clara fez o movimento que salvou nossa vida. Pisou com força no pé dele e deu uma cotovelada no estômago. Osvaldo se curvou de dor. A faca se afastou do pescoço dela. Saltei para frente e agarrei o punho dele. Lutamos pela arma. Ele era mais novo, mas eu era mais forte e tinha mais motivo para vencer. A faca voou longe. Osvaldo tentou correr, mas o derrubei com uma chave de braço que aprendi na juventude. Ficou no chão, gemendo. Joaquim, traz uma corda. Amarramos Osvaldo numa cadeira. Estava derrotado, mas ainda berrava ameaças. Isso não vai ficar assim. Eu volto, e quando voltar, não volta, disse Clara, pegando o radinho. Alô, delegado Carvalho, aqui é Clara dos Santos. Tenho uma denúncia para fazer. Ela contou tudo, os anos de assédio, as ameaças, o sequestro, a tentativa de assassinato, tudo. O delegado chegou 1 hora depois com 2 soldados. Levaram Osvaldo algemado. Vocês vão ter que ir para Goiânia prestar depoimento, disse o delegado. Sem problema, respondi. E vocês têm sorte. Com tudo que ele fez, vai ficar um bom tempo preso. Quando a viatura foi embora, levando Osvaldo para longe das nossas vidas para sempre, Clara se jogou nos meus braços. Acabou, disse, chorando de alívio. Realmente acabou. Acabou sim. Agora podemos recomeçar. Recomeçar como? Olhei para ela. A mulher corajosa que tinha enfrentado tudo ao meu lado, a mulher que me ensinou a amar de novo, como marido e mulher, se você quiser. Os olhos dela se encheram de lágrimas de alegria. Quero, mais que tudo na vida. Nos beijamos ali na varanda, com o sol se pondo atrás das montanhas. O primeiro beijo de amor verdadeiro desde que Maria morreu. Era um novo começo, para os dois. 6 meses depois, nossa vida tinha mudado completamente. Clara e eu nos casamos numa cerimônia simples na igreja de Pirenópolis. Foram poucos convidados. Joaquim, alguns vizinhos, o Zé da Venda e sua família, o delegado Carvalho. Nada pomposo, mas cheio de amor verdadeiro. Ela usou o vestido de noiva que tinha sido da Maria. Eu mesmo sugeri. No começo, Clara hesitou, achando que seria desrespeitoso, mas expliquei que Maria teria ficado feliz sabendo que o vestido dela estava sendo usado numa cerimônia de amor verdadeiro. Maria faz parte da nossa história, disse para Clara na véspera do casamento. Não como rival, mas como bênção. Se não fosse por ela, eu não saberia como amar você direito. Clara chorou quando ouviu isso. Lágrimas de emoção, não de tristeza. O padre Antônio, que conhecia nossa história, fez uma cerimônia especial. Falou sobre segundas chances, sobre como o amor pode nascer das cinzas da dor, sobre como 2 pessoas machucadas podem se curar juntas. Quando trocamos alianças, simples, de ouro, compradas na relojoaria da cidade, senti Maria me abençoando lá de cima. Não era traição, era continuação. A festa foi no salão da igreja, sanfona, viola, quadrilha. Clara dançou comigo a noite toda, mesmo com o pé ainda meio manco da fuga na serra. Rimos, choramos, celebramos. Está feliz? Perguntei durante uma valsa lenta. Mais feliz do que achei que fosse possível ser um dia. Mesmo tendo que morar numa fazenda perdida no meio do nada, principalmente por isso. Ali é nosso lugar, nosso mundo. Voltamos para casa na manhã seguinte. A fazenda estava diferente, não porque mudamos nada fisicamente, mas porque agora era lar de 2, não asilo de 1. Clara tinha terminado de plantar a horta que começara meses antes. Alface, couve, tomate, pimentão, jiló, tudo crescendo forte sob o sol do cerrado. As galinhas ciscavam entre os canteiros, gordas e felizes. A vaca malhada produzia leite mais que suficiente para nós 2. É impressionante, comentei uma manhã, como a fazenda parece mais próspera desde que você chegou. As coisas florescem quando são cuidadas com carinho, ela respondeu, regando os pés de quiabo. Vale para plantas, bichos e gente. Ela estava certa, eu mesmo era a prova disso.
Em 6 meses, tinha engordado 5 quilos, voltado a rir, recuperado a vontade de melhorar a propriedade. Compramos 10 bezerros novos, consertamos as cercas, pintamos a casa. A vida tinha voltado, mas nem tudo eram flores. Osvaldo tinha sido condenado a 8 anos de prisão por sequestro, cárcere privado e ameaça. Mesmo preso, ainda mandava recados ameaçadores através de conhecidos. O delegado Carvalho nos avisava quando chegavam informações preocupantes. Ele vai cumprir a pena toda, garantia o delegado. E quando sair, vai estar velho demais para incomodar vocês. Clara tentava não demonstrar, mas eu percebia que ainda tinha medo. Às vezes, acordava de madrugada, assustada com pesadelos. Eu a abraçava até ela voltar a dormir. Vai passar, eu dizia. Com o tempo, vai passar. Você tem certeza? Tenho. Você é mais forte que o medo. E era verdade. A cada dia que passava, Clara ficava mais segura, mais confiante. O sorriso voltou para ficar. A risada cristalina ecoava pela casa de manhã à noite. Uma tarde de setembro, estávamos na varanda tomando café quando ela me disse algo que mudou tudo de novo. João, tenho uma novidade para te contar. Boa ou ruim? Depende de como você vai receber. O coração disparou. Pelo tom de voz, parecia importante. Fala logo, mulher, está me deixando nervoso. Ela sorriu com aquele jeito maroto que eu estava aprendendo a conhecer. Você vai ser pai. O mundo parou. Pai. Aos 53 anos, depois de 25 de casamento sem filhos, ia ser pai. Tem certeza? Fui na doutora em Pirenópolis ontem quando disse que ia fazer compras. 3 meses. Levantei da cadeira e a peguei no colo, rodando com ela na varanda. Os cachorros começaram a latir, achando que era brincadeira. Cuidado, agora sou 2 pessoas. Ela riu. 2 pessoas que eu amo mais que tudo. Naquela noite, ficamos acordados até tarde fazendo planos. Nome do bebê, quarto de criança. Como íamos criar nosso filho longe da cidade, perto da natureza. Vai ser um menino ou menina? Perguntei. Não importa. Importante é que vai ser nosso. E se for menino? João Ferreira Filho, João Neto, Joãozinho. E se for menina? Clara pensou um momento. Maria Clara. Em homenagem às 2 mulheres que você mais amou na vida. Mais uma vez, ela me surpreendeu com a generosidade do coração. Maria Clara. Era perfeito. Os meses da gravidez passaram como um sonho. Clara ficou ainda mais bonita, se isso era possível. A barriga crescendo, os seios fartos, a pele brilhando. Era a mulher mais linda que já vi. Adaptamos o quarto de hóspede para ser berçário. Pintamos as paredes de amarelo claro, compramos berço, cômoda, cadeira de balanço. Clara costurou roupinhas pequenininhas que ficavam uma graça. Em dezembro, quando o calor do cerrado estava insuportável, as dores começaram. Era 3 da manhã quando ela me acordou. João, chegou a hora. Nunca me vesti tão rápido na vida. Colocamos a mala que Clara tinha preparado na caminhonete e saímos disparados para o hospital em Pirenópolis. A estrada nunca pareceu tão longa. Clara segurava minha mão, respirando fundo a cada contração. Calma, eu dizia. Está tudo bem. Logo a gente chega. Não estou com medo. Ela respondeu, entre uma dor e outra. Estou ansiosa para conhecer nosso filho. O parto durou 6 horas. 6 horas que pareceram 6 dias. Eu andava de um lado para outro na sala de espera, fumando cigarro atrás de cigarro, rezando como não rezava há anos. Joaquim tinha vindo fazer companhia. Aos 81 anos, era praticamente da família. Primeira vez que vejo você tão nervoso, ele brincava. Primeira vez que vou ser pai. E vai ser um pai excelente. Às 9h15 da manhã, o doutor apareceu sorrindo. Parabéns, seu João. É uma menina. E que menina, 4 quilos, pulmões de cantora de ópera. Corri para o quarto. Clara estava suada, cansada, mas radiante. No colo, um pacotinho rosa que chorava com força. Vem conhecer nossa filha.
Peguei o bebê no colo com medo de quebrar. Era tão pequena, tão frágil, mas ao mesmo tempo tão perfeita. Maria Clara, sussurrei. Como se reconhecesse o nome, a menina parou de chorar e me olhou com uns olhos escuros iguais aos da mãe. Naquele momento, entendi o que é amor incondicional. O que é ter certeza absoluta de que faria qualquer coisa, enfrentaria qualquer perigo para proteger aquela criaturinha. Ela é linda, disse Clara, ainda emocionada. Igual ao pai. Não, é linda igual à mãe. Ficamos 3 dias no hospital. Quando voltamos para casa, a fazenda estava enfeitada. Joaquim tinha pedido para as mulheres da cidade decorarem tudo para receber a menina. Bandeirinhas coloridas, flores, cartazes de bem-vinda. Olha só, Maria Clara, disse Clara para a filha. Esta é sua casa. Aqui você vai crescer livre, feliz, amada. Os primeiros meses com o bebê foram uma aventura. Noites sem dormir, fraldas sujas, choro de madrugada. Mas também sorrisos banguela, a primeira vez que ela agarrou meu dedo, o jeito que se acalmava quando eu cantava. Clara era mãe natural, parecia que tinha nascido para cuidar de criança, paciente, carinhosa, sempre sabendo o que Maria Clara precisava. Como você aprendeu tudo isso? Perguntei uma noite, depois de ela conseguir fazer a menina dormir depois de 2 horas de choro. Instinto de mãe e lembrança da minha mãe cuidando de mim. Você vai ser uma mãe incrível. Nós vamos ser pais incríveis. Ela estava certa. Mesmo com 53 anos, eu estava aprendendo a ser pai como se fosse um jovem de 20. Mudava fraldas, dava banho, contava histórias. Maria Clara se tornara o centro do meu mundo. Uma tarde, quando a menina estava com 6 meses, recebi uma ligação do delegado Carvalho. Seu João, tem uma notícia. Osvaldo morreu na prisão. Briga com outro detento. Achei que vocês deviam saber. Desliguei o telefone e fiquei parado um tempo, processando a informação. Osvaldo estava morto. O homem que perseguira Clara, que tentara destruir nossa felicidade, não existia mais. Contei para Clara quando ela voltou de dar banho na menina. Como você se sente? Perguntei. Ela ficou em silêncio por um momento, balançando Maria Clara no colo. Aliviada, disse finalmente. E triste ao mesmo tempo. Triste? Triste porque ele morreu sem se redimir, sem encontrar paz. No fundo, era um homem doente. Mais uma vez, Clara me surpreendeu. Mesmo depois de tudo que Osvaldo tinha feito, ela conseguia sentir compaixão por ele. Você tem um coração maior que o mundo, disse. Aprendi com você. Aprendi que guardar raiva só faz mal para quem guarda. Naquela noite, sentamos na varanda como sempre fazíamos. Maria Clara dormia no meu colo, fazendo ruidozinhos de bebê. Clara costurava ao meu lado. Eu tocava gaita baixinho para não acordar a menina. João, disse Clara de repente. Obrigada. Por quê? Por tudo. Por me salvar, por me amar, por me dar uma família. Você que me salvou. Eu estava morto por dentro quando você chegou. Nós nos salvamos um ao outro. Olhei para minha filha dormindo, para minha esposa costurando, para a fazenda silenciosa ao redor. 3 anos antes, eu era um homem acabado, sem esperança, esperando apenas a morte chegar. Agora tinha uma família, uma razão para viver, um futuro. Clara? Sim. Você acha que Maria está vendo tudo isso? Lá de cima? Ela parou de costurar e me olhou com carinho. Tenho certeza que sim, e tenho certeza que está feliz. Como pode ter tanta certeza? Porque o amor verdadeiro quer ver o outro feliz, e Maria te amava de verdade. Uma estrela cadente riscou o céu naquele exato momento. Sinal, talvez. Bênção. Faz um pedido, disse Clara. Fechei os olhos e pedi. Que aquela felicidade durasse para sempre, que minha família fosse protegida, que Maria Clara crescesse forte e feliz, que eu fosse digno de tanto amor. Quando abri os olhos, Clara estava me olhando com aquele sorriso que me apaixonara desde o primeiro dia. Qual foi o pedido?
Não posso contar. Senão não se realiza. Então não conta. Mas eu já sei qual foi. Sabe? Pediu para sermos felizes para sempre. Ela me conhecia melhor que eu mesmo. E você, qual foi seu pedido? O mesmo. Sempre o mesmo. Maria Clara se mexeu no meu colo, procurando uma posição mais confortável. Era incrível como aquela criaturinha pequeninha tinha preenchido um vazio que eu nem sabia que existia. Vamos entrar? Sugeriu Clara. Está esfriando? Vamos. Mas antes de entrar, parei um momento na porta e olhei para trás. A fazenda dormia sob o luar. Os animais descansavam. A terra que trabalhava há 25 anos respirava tranquila. Tudo igual, mas completamente diferente, porque agora tinha vida, tinha amor, tinha futuro. 3 anos antes, achava que minha história tinha acabado junto com Maria. Estava errado. Minha história estava apenas começando um novo capítulo. Um capítulo com Clara, com Maria Clara, com a possibilidade de mais filhos, com décadas de felicidade pela frente. Entrei em casa sorrindo. Amanhã seria mais um dia de trabalho na terra que amo, ao lado da mulher que amo, cuidando da filha que amo. Não podia pedir mais nada à vida. Já tinha tudo. 5 anos se passaram como um sopro. Maria Clara já corria pelo quintal atrás das galinhas, os cabelos escuros voando no vento, rindo daquela risada gostosa de criança feliz. Aos 5 anos, era uma menina esperta, curiosa, cheia de vida. Falava pelos cotovelos, fazia 1000 perguntas por dia, queria saber de tudo. Papai, por que o céu é azul? Papai, de onde vêm os passarinhos? Papai, a vovó Maria mora nas estrelas mesmo? Essa última pergunta sempre me pegava desprevenido. Clara tinha contado para a menina sobre a primeira esposa do pai, sobre como ela estava no céu cuidando de todos nós. Maria Clara aceitou isso com a naturalidade das crianças. Vovó Maria me protege quando eu durmo. Ela dizia. Eu sinto. Talvez sentisse mesmo. Crianças percebem coisas que adultos não conseguem. A fazenda tinha crescido. Agora tínhamos 50 cabeças de gado, um galinheiro com mais de 100 aves, 3 porcos gordos, 2 cavalos além do tordilho. A horta de Clara virou quase uma plantação. Vendíamos verduras na cidade toda semana. Você transformou este lugar num paraíso, eu disse uma manhã, vendo Clara ensinar Maria Clara a plantar feijão. Nós transformamos, juntos. Era verdade. Em 5 anos, a propriedade havia se tornado a mais próspera da região. Não por ganância, mas por amor. Cuidávamos de cada animal, de cada planta, como se fossem família. Maria Clara ajudava no que podia. Jogava milho para as galinhas, acariciava os bezerros, regava as plantas com um regadorinho pequeno que eu fiz especialmente para ela. Papai, quando eu crescer, vou ser fazendeira igual você e mamãe. Vai ser o que quiser, princesa, mas se quiser ser fazendeira, vai ser a melhor de todas. As noites continuavam sendo nosso momento sagrado. Depois que Maria Clara dormia, Clara e eu sentávamos na varanda. Eu tocava gaita, ela costurava ou tricotava. Conversávamos sobre o dia, sobre planos para o futuro, sobre a filha que crescia tão rápido. João, ela disse numa dessas noites, tenho outra novidade para te contar. O coração deu um pulo. Reconheci o tom de voz. Novidade boa? Muito boa. Ela sorriu. Maria Clara vai ter um irmãozinho. Mais uma vez, o mundo parou. Aos 58 anos, seria pai novamente. Tem certeza? 2 meses. Fui na doutora ontem. Desta vez não consegui pegar Clara no colo. Ela estava mais cheinha, mais madura, mas a beijei com a mesma emoção de 5 anos antes. Será que não estou velho demais para ser pai de 2? Besteira! Você está no auge. Olha como cria bem a Maria Clara. Era verdade. Apesar da idade, me sentia mais jovem que nunca. O amor e a felicidade tinham me dado energia nova. Maria Clara recebeu a notícia com alegria pura. Vou ter um irmãozinho, vou ensinar ele a dar comida para os pintinhos. E se for irmãzinha,
Também vou ensinar ela tudo o que sei. A segunda gravidez foi mais tranquila que a primeira. Clara já sabia o que esperar. Eu também. Maria Clara participava de tudo. Conversava com a barriga da mãe, cantava para o bebê que ainda não tinha nascido. Em junho, quando o frio seco do cerrado estava chegando, nasceu João Pedro. Um menino forte, de quase 4 quilos, com os olhos claros como os meus e o cabelo escuro como o da mãe. Maria Clara se apaixonou pelo irmão na primeira vez que o viu. Ele é igualzinho a mim quando era bebê, disse, tocando a mãozinha minúscula do irmão. Como você lembra, era muito pequena. Vovó Maria me contou. De novo essa história da vovó Maria. Mas quem era eu para questionar a imaginação de uma criança? Agora éramos 4. A casa, que por tantos anos abrigou apenas solidão, estava cheia de vida, de risos, de choro de bebê, de correria de criança. Adaptamos outro quarto para Maria Clara, deixando o berçário para João Pedro. A menina ficou orgulhosa do quarto próprio, decorado com desenhos de animais da fazenda. Agora sou uma menina grande, ela anunciou. Vou ajudar a cuidar do meu irmão. E ajudava mesmo. Trazia fraldas, cantava quando ele chorava, fazia careta para ele rir. João Pedro se acalmava quando ouvia a voz da irmã. Os anos foram passando em ritmo de felicidade. Maria Clara começou a estudar na escolinha de Pirenópolis. João Pedro deu os primeiros passos, falou as primeiras palavras, cresceu forte e saudável. Aos 10 anos, Maria Clara já montava cavalo sozinha, ajudava na ordenha, sabia o nome de todas as plantas da horta. Tinha herdado o amor pela terra, tanto do pai quanto da mãe. João Pedro, aos 5, era mais arteiro. Subia em árvores, brincava na lama, corria atrás dos cachorros, mas também mostrava interesse pela fazenda, fazia perguntas inteligentes sobre os animais. Este menino vai ser veterinário, profetizava Clara. Vive grudado nos bichos. Ou fazendeiro, como o pai. Vai ser o que quiser. Importante é ser feliz. Uma tarde de setembro, quando eu estava consertando a cerca do pasto com Maria Clara me ajudando, ela fez uma pergunta que me pegou desprevenido. Papai, você sente saudade da vovó Maria? Parei de martelar e olhei para ela. 10 anos, mas pergunta de gente grande. Sinto sim, filha, todo dia. Mas não fica triste? Não, porque sei que ela está feliz vendo nossa família. Como você sabe? Porque quem ama de verdade quer ver o outro feliz. E vovó Maria me amava muito. Maria Clara pensou um momento. Igual você ama a mamãe? Igual, mas diferente também. Como assim? Como explicar para uma criança que é possível amar 2 mulheres, cada uma de um jeito, sem que isso diminua nenhum dos 2 amores? É como você e João Pedro. Você ama ele? Amo muito. E se chegasse outro irmãozinho, você ia amar menos o João Pedro? Claro que não, ia amar os 2. Então você entendeu, o coração da gente é grande, cabe muito amor lá dentro. Ela sorriu, satisfeita com a explicação. Papai? Que foi? Obrigada por ter encontrado a mamãe. Por quê? Porque se você não tivesse encontrado ela, eu não existia. Nem o João Pedro. A observação me tocou profundamente. Era verdade. Se não tivesse ouvido o choro de Clara na mata naquela tarde, se não tivesse decidido investigar, se não tivesse tomado coragem para salvá-la, nada disso existiria. Maria Clara não existiria. João Pedro não existiria. Eu ainda seria um viúvo solitário esperando a morte. Sabe de uma coisa, filha? Obrigado por ter nascido. Você e seu irmão são os melhores presentes que a vida me deu. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, contei para Clara a conversa com Maria Clara. Ela está certa, disse Clara. Se você não tivesse me achado naquele dia, mas achei. E minha vida começou de novo. Nossa vida começou. Ficamos em silêncio, ouvindo os sons familiares da noite. Grilos, coruja, vento nas árvores.
Os mesmos sons que eu ouvia sozinho por 3 anos, mas que agora tinham um significado completamente diferente. Clara, disse de repente, quer saber uma coisa que nunca te contei? O quê? No dia que te encontrei, eu estava pensando em desistir de tudo. Vender a fazenda, ir embora, começar em outro lugar. Ou pior. Pior como? Estava cansado de viver. Clara ficou quieta por um longo momento. E o que mudou sua ideia? Você. Seu choro na mata. A necessidade de te ajudar. De repente, eu tinha um propósito de novo. Você me salvou, mas eu também salvei você. Salvou e continua salvando todo dia. Ela se aconchegou ao meu lado na cadeira de balanço. João, você já se arrependeu de ter me trazido para casa naquele dia? Nunca, nem por um segundo. E você, de ter vindo? Jamais. Esta é minha casa. Vocês são minha família. É tudo que sempre quis na vida. Um meteoro riscou o céu naquele momento, igual naquela noite anos atrás. Faz um pedido, disse Clara. Não preciso, já tenho tudo que pedi. Então pede que continue assim. Fechei os olhos e pedi que minha família fosse protegida, que meus filhos crescessem felizes, que Clara e eu envelhecêssemos juntos naquela fazenda, que nosso amor durasse para sempre. Quando abri os olhos, Clara estava dormindo encostada no meu ombro. Mesmo dormindo, sorria. Me levantei devagar para não acordá-la e a levei no colo para o quarto. Depois, passei no quarto das crianças para dar uma olhada. Maria Clara dormia abraçada com uma boneca de pano que Clara tinha feito. João Pedro estava de bruços, os bracinhos abertos, respirando fundo. Meus filhos, meus tesouros. Voltei para o quarto e deitei ao lado de Clara. Ela se aconchegou em mim sem acordar. Ali, na escuridão do quarto, com minha família dormindo ao redor, pensei em tudo que tinha acontecido nos últimos anos. O encontro com Clara na mata, o medo, a fuga, a perseguição, o amor nascendo devagar, o casamento, os filhos, a felicidade simples e verdadeira. Se alguém me dissesse, naquela tarde de março, quando ouvi o primeiro choro, que minha vida mudaria completamente, eu não acreditaria. Mas mudou, para melhor, muito melhor. Agora, aos 63 anos, eu não era mais um fazendeiro viúvo e solitário. Era marido, pai, avô de plantas e animais, guardião de uma família que me completava. Tinha propósito, tinha futuro, tinha amor. Do lado de fora, o vento balançava as árvores que meu pai plantou, que eu cuidei, que meus filhos iam herdar. A terra que trabalhei a vida toda respirava tranquila, fértil, generosa. Tudo continuava igual. E tudo estava completamente diferente. Porque agora eu não estava mais sobrevivendo, estava vivendo, de verdade, para sempre. Epílogo, 20 anos depois, sentado na mesma varanda onde tudo começou, vejo Maria Clara, agora uma jovem de 25 anos, brincando no quintal com os próprios filhos. João Pedro, veterinário formado, examina uma bezerra no curral. Clara, aos 51 anos, ainda é a mulher mais bonita que conheço. Os cabelos grisalhos, algumas rugas no rosto, mas o sorriso é o mesmo da moça que encontrei na mata. Em que você está pensando? Ela pergunta sentando ao meu lado. Em como a vida é surpreendente, em como um choro na mata pode mudar tudo. Não foi só o choro, foi você ter decidido investigar, ter tido coragem de me ajudar. Foi você ter confiado em mim, ter ficado, ter me ensinado a viver de novo. Os netos correm pelo quintal, perseguindo borboletas. A fazenda prospera, a família cresce. O ciclo da vida continua. Obrigado, digo para Clara. Por quê? Por ter aparecido na minha vida, por ter me salvado da solidão, por ter me dado uma família. Obrigada a você por não ter passado direto naquela tarde. Nos beijamos ali na varanda, marido e mulher há 20 anos, apaixonados como no primeiro dia. Porque o amor verdadeiro não envelhece, só se aprofunda.
E nossa história, que começou com lágrimas de desespero, continua escrita com sorrisos de felicidade. Para sempre. Às vezes, quando achamos que nossa história acabou, ela está apenas esperando o próximo capítulo começar. E os melhores capítulos são aqueles escritos não com tinta, mas com amor, coragem e a disposição de abrir o coração para quem precisa de abrigo. Porque salvar alguém é, no fundo, se salvar também. E o encontro de duas almas feridas pode gerar a cura que ambas precisavam. Essa é a magia da vida, transformar dor em alegria, solidão em companhia, desespero em esperança. Basta ter coragem de ouvir o choro na mata e decidir investigar.